Joana de Ângeles, mentora amorosa, que nos recebeu de braços abertos dentro da tua casa. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome da nossa própria melhoria e da melhoria dos nossos. Agradecemos o dom da condição de encarnados e te pedimos que nos auxilie, ampliando as nossas consciências, abrindo as nossas mentes para que consigamos, diante de quaisquer provocações que a tua leitura, que a tua obra nos proporcione, consigamos estar receptíveis para a compreensão ampla de tudo aquilo que precisamos experienciar. Que a tua infinita bondade e a tua capacidade alargada de compreensão da realidade nos auxilie cada vez mais nessa rumo à perfeição que nos aguarda de alguma forma. Rogamos o teu auxílio ainda para que tenhamos os nossos corações receptíveis para a compreensão das dificuldades do outro. Também nós, devedores, tenhamos a compreensão de que o companheiro que se encontra ao nosso lado é como nós, portador de inúmeras dificuldades. Que a nossa capacidade de amar e de compreender seja maior do que a nossa intolerância. E que essa paz, essa alegria e essa nova realidade possam entrar nas nossas casas e encher de júbilo todos os nossos parentes, familiares, amigos e frequentadores dos nossos lares, para que a tua paz e o teu amor possam se fazer presentes em definitivo nas nossas vidas. Que a tarde de hoje seja produtiva para encarnados e desencarnados aqui presentes. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Boa tarde aos nossos amigos internautas que nos acompanham. Hoje estamos na nossa terceira aulinha do SOS Família. E a gente vai começar hoje. Eu não sei se todo mundo aqui já leu no livro Missionários da Luz, com esse caso aqui, que é a reencarnação de Segismundo. A gente fez só um resuminho, né? Porque eu não sei se, de repente, muita gente conhece, mas também temos pessoas novas na casa que talvez não conheçam. Aí a gente fez um resuminho, assim, bem rapidinho. Tá? Então, esse caso que ele conta é esse caso tinha um triângulo amoroso entre o Adelino, a Raquel e o Segismundo. O Segismundo gostava da Raquel, né? Mas ela era casada com o Adelino. Aí ele assassinou o Adelino e com isso a Raquel, por N razões, acabou terminando num prostíbulo. E cada um, né, desencarnou, cada um a seu tempo, com um coração cheio de ódio. E aí, né, passou o tempo, eles lá no plano espiritual estudaram, enfim, tiveram consciência, né, de tudo que aconteceu e voltaram. Nesse caso... Eu paro com esse? Oi, tá. Alô? Oi. Então, nessa vida agora, a Raquel veio casada com o Adelino. E a gente vê nesse primeiro slide o André Luiz e o Alexandre chegando na casa deles. E lá já estava o Segismundo com o Herculano, que é outro irmão espiritual. Todos eles em espírito, né? Só o Adelino e a Raquel encarnados. Aí o Alexandre, o André Luiz e o Herculano, eles se aproximam do Segismundo, que ele estava muito abatido. Lá, estava lá sentadinho. Tá? E o casal estava jantando, né? Estava almoçando, jantando, né? Com o seu filhinho lá na mesa. O Alexandre, o André Luiz e o Herculano se aproximam da mesa onde eles estão jantando e veem que o Adelino não está bem,
né, a sintonia não está legal, ele está nervoso, e isso faz com que o pensamento dele estava destruindo a substância de hereditariedade. Então ele se aproxima do filhinho, dá um passe nele, e aí ele começa, sabe como é criança, né? Começa a falar aquelas coisinhas bonitinhas, aquelas, né, brincadeiras de criança e tal. Então o ambiente, a ambiência melhora. E aí depois eles foram dormir, e eles sempre fazem a oração. E isso, com aquele clima que já tinha melhorado, já estava propício para a aproximação do Segismundo com o Adelino. Quando eles dormiram, a Raquel e o Adelino abandonaram os seus corpos, né? A Raquel foi ao encontro da avó dela materna, e o Adelino, que estava nervoso, angustiado, ficou no quarto, ali perto da cama, né? Ficou por ali. E aí ele se apavora quando ele viu a figura do Segismundo, porque ele sabe, né? Ele sabe que ele foi assassinado por ele. E aí o Alexandre chega e explica para ele, né, que o Segismundo está ali não é para fazer mal a ele, é pedindo que ele o perdoe e explicando para ele, né, que toda aquela situação que ele quer vir como filho para poder fazer o resgate. Aí o Adelino aceita esse pedido do perdão do Segismundo, né? E aí todas aquelas nuvens de ódio que estavam em volta dele vão se dissipando. Então, foi esse o trabalho que a espiritualidade veio fazer naquela noite, e eles voltam, né, para a espiritualidade para retornar na semana seguinte para iniciar o serviço de reencarnação. Na semana seguinte, o André Luiz e o Alexandre chegam na casa deles, né, na véspera da junção do espírito do Segismundo com a matéria. E lá eles já encontram o Herculano, que é aquele outro espírito, com o Segismundo, na companhia dos espíritos construtores, que vão cooperar na formação fetal, né, dele. Aí o ambiente familiar estava outro, estava amoroso, né? Enfim. E aí o Alexandre está ali examinando os mapas cromossômicos planejados do Adelino, né, com a assistência dos espíritos construtores. Como ele vai reencarnar, o Segismundo está cada vez mais fraco, tá? E ele estava com medo de fracassar nessa nova tentativa, né, de vir. Mas aí o André, o Herculano, eles confortam ele, dizendo que ele vai ser sempre amparado, vai estar aqui sempre ajudado por eles, né, que vai tudo dar certo. E aí os espíritos construtores iniciam um processo de magnetização do corpo perispiritual dele. E aí ele vai reduzindo, né, até ficar um bebê. Aí o Alexandre, isso tudo no mundo espiritual. Tá? Alexandre deposita Segismundo nos braços da avó materna, né, para que ela entregue a Raquel o bebê. E após a prece de Adelino, a avó entrega a Raquel o Segismundo, o espírito dele, né? Adelino se aproxima da esposa e abraça. Então ali já tem aquela ligação forte entre os três. Naquela noite, após a união genésica, quer dizer, depois do amor deles, né? Aqui eu até faço um parêntese para essa leitura do livro Sexo e Consciência, do Divaldo. Vocês leram? Leram? Né? Então, tem uma partezinha, para quem não leu... Olha só. Aqui, o Divaldo foi convidado pela Joana para participar desse momento, né? Para ele ver como que acontecia isso. E aí, o Divaldo chegou numa casa, né, onde ia acontecer, e aí ele coloca assim:
Ao observar melhor o ambiente, eu notei que um espírito estava à porta do quarto do casal. Quando me aproximei, ele esclareceu-me. Estamos aguardando que eles entrem em relax, pois nesse exato momento estão no clímax da relação sexual. E no instante da relação íntima, os bons espíritos não entram no recinto, para deixar em plena santificação as pessoas que estão vivenciando o amor santificado. É uma entrega para a qual não deve haver testemunhas encarnadas ou desencarnadas. Então, isso é muito legal, né? É muito bonito. Ainda bem. A gente pode ficar tranquilo, né? O que já não acontece, né? O que já não acontece quando, né, essa troca de amor não é feita, né, enfim, com amor. É feita com paixão só. Tá? Aí Alexandre analisa a corrida dos espermatozoides na direção do óvulo. E aí ele verifica as disposições cromossômicas dos milhões dos espermatozoides, né, do adelino, né, para ver qual deles ia estar mais apto para a organização do corpo que ele tinha planejado para ele. E aí o espermatozoide magnetizado, com essa energia adicional, ele corre mais rápido que os outros, né, e consegue chegar no óvulo e penetrar. Sob o influxo magnético dos construtores espirituais, a forma reduzida de Segismundo é ajustada ao útero materno, terminando assim a operação inicial de ligação do processo reencarnatório. Tá? Então, é um trabalhão que eles têm, né, para a gente estar aqui. Quer falar alguma coisa? Não. Então, a nossa proposta aqui é trazer para vocês reflexões que nos ajudem a lidar com todas essas questões, principalmente familiares, que acontecem no nosso dia a dia. Né? Porque o objetivo da nossa doutrina não é encher a cabeça de cada um com conceitos. Né? O objetivo da gente é usar tudo isso que a gente aprende no nosso dia a dia, para a gente a cada dia se tornar melhor, né? Se tornar mais feliz, crescer e evoluir. E é incrível como é que tudo que a gente aprende não é proporcional à qualidade de vida que a gente tem. Né? Porque a sabedoria não é a gente ler, conhecer, e sim praticar. Então, a gente tem que, na realidade, tentar cada vez mais praticar tudo que a gente aprende aqui. E Kardec, ele trabalha nesse capítulo, no capítulo 14, Honrar Pai e Mãe, esse conceito do parentesco corporal e do parentesco espiritual. Então, ele diz que existem duas espécies de família: as famílias ligadas por laços espirituais e as famílias ligadas por laços corporais. Tá? As primeiras, as espirituais, são duradouras e fortificam-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a própria matéria, extinguem-se com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. Então, nem todas as famílias nasceram com esses padrões normais, que a gente chama de normais, né? Pai, mãe, filho, né? A mãe amorosa, o pai atencioso, amoroso também, não. Então, tem famílias que o pai é ausente, o pai físico é ausente, ou a mãe, ou há casos de violência também, há casos de abandono. Então, por que acontece isso? Né? Porque a família corporal, ela obedece a certas regras vindas do mundo espiritual. Tá? E essas regras são essas da parentela corporal, diferente da parentela espiritual. A parentela espiritual trata da eternidade. Peraí. Para você poder fazer a pergunta aqui.
que senão o pessoal da internet não escuta. No mundo em geral, não está falando, tá? Tá? A impressão que eu tenho é que as famílias são mais desunidas, são mais corporais do que espirituais. É a impressão minha? Existe mais conflito do que harmonia, é impressão minha? Bom, vamos lá. Primeiro, a gente precisa considerar o fato de que a gente ainda reside num planeta de expiação e de prova. Então, sim, a gente ainda vive um momento em que, ainda que de transição, em que a desarmonia é maior do que o amor. Não há dúvidas, porém, de que a gente inicia o processo de mundo de regeneração, que, pela própria definição, não é um mundo perfeito, mas é um mundo em que o amor, a felicidade, o equilíbrio vão predominar sobre o desequilíbrio e o sofrimento. A rigor, a gente tem espíritos de condições espirituais, de condições de desenvolvimento muito diferentes. E isso vai depender muito do grau de evolução de cada um. Ainda que o espírito esteja num ambiente familiar que não seja favorecedor daquele júbilo de alegria, ele ainda assim pode ter muita paz interior, que decorre menos da sua condição real, das condições que ele observa como encarnado, e muito mais da sua capacidade de compreensão dessas questões. O próprio André Luiz tem, em diversos livros, narrativas que nos levam a essa conclusão. Em uma delas, há uma mulher que sustenta uma casa que é verdadeiro ponto de equilíbrio para uma cidade inteira. É o ponto de melhor favorecimento espiritual, em termos de harmonia, de toda aquela cidade. E ela tem 2 filhos, uma filha maravilhosa e tal, e um filho que não é mole, não. Um filho que ela aceitou na condição mesmo de devotamento àquele espírito rebelde. E ela vive uma pobreza enorme, ela tem problemas homéricos com esse filho, e ainda assim a condição dela de bem-estar, de equilíbrio, de tudo, é enorme. Então, é um pouco difícil a gente dizer que hoje a gente tem famílias mais desequilibradas do que equilibradas. A gente pode dizer que a gente tem famílias que ainda apresentam traços de muitas dificuldades. Mas, isso é maioria, minoria? Eu tenho uma tese sobre isso. O mal é alardioso e o bem é silencioso. A gente pode dizer que o mal aparece mais, que ele predomina. Não sei se ele predomina mais tão evidentemente. E repito, é porque os espíritos inferiores, ou enfim, que têm dificuldades, né, que estão em grau de evolução ainda mais atrasado, eles são alardiosos. E outros promovem a propagação dessas informações. Eu acredito que a gente vive um momento muito melhor do que há pouco tempo atrás. Até porque a doutrina ensina isso a gente. Ah, mas eu não vejo. Mas é essa a intenção mesmo, né? Os bons devem fazer o bem pelo simples reconhecimento do dever do bem. E não para que isso seja propagado, porque senão também descaracteriza o ato bem feito. Eu acho que as coisas estão melhorando, amiga. Vai com otimismo, tá? Relaxa. Então, existe um propósito. É horrível passar na frente da televisão, isso é inaceitável, né? Vamos fazer as coisas. Né? Aquela coisa mais... Tá. Então, existe um propósito sempre nas famílias corporais. Né? Por exemplo, na do Segismundo foi a reconciliação deles. Né? Todos nós aqui estamos na Terra e não viemos aqui a cruzeiro. Né? A gente sabe que ninguém veio aqui a passeio. A gente veio aqui com um bilhete de vinda e com uma data provável de volta. Né? E essas famílias espirituais, elas funcionam, na realidade, como uma colmeia. Né? Tem umas pessoas, na mesma família, existem espíritos mais avançados e espíritos que não estão tão avançados assim. E é por isso que, né, às vezes, existem as questões, né, dentro da família. Né? A família é alguma coisa permanente, né, que se fortalece mesmo com esses encontros e despedidas que acontecem na nossa vida. Né? No meu caso mesmo, né, há 50 anos, eu me despedi de algumas pessoas.
né? E eu não sei quando é que eu vou me despedir daqui para voltar para lá de novo, né? Tomara que demore mais um pouquinho, porque ainda tem umas questões aí para resolver. A gente está na torcida, gente. Pois é. Que papo brabo para uma hora dessa, né? E eu falar de morte, coisa estranha no centro espírita, né? Isso é lá o lugar de falar de morte. Então, é aqui que é bom, né? Porque a gente já está aqui. Eu estou brincando, exatamente. Lugar melhor é impossível. Impossível. Então, nesse conjunto de coisas que a gente veio fazer aqui, é necessário que algumas pessoas viessem antes, né? Alguém tem que vir antes, né? Para depois a gente chegar, né? E como é que é essa questão do primeiro que vem, né? O Criador, através dos seus prepostos, é que organizam tudo isso. Quem é que vem primeiro, quem é que vem depois. E o principal disso tudo é a função de pai e mãe que existe. Porque por mais que eles tenham fracassado em qualquer ai, me fugiu. Não, em qualquer situação que eles na programação deles, que eles tenham nas provas, né, que eles tenham que venham com a gente para reconciliar ou qualquer coisa nesse tipo, o mais importante é que eles deram a vida para a gente, né? E a vida não tem preço, né? Por mais o que for que a gente faça, nada vai conseguir pagar isso, essa oportunidade bendita da gente estar aqui. Uhum. Em especial a mulher, né? Que a tarefa materna é sempre mais fácil, né? Gestar é um negócio que não é normal, né? Não é uma coisa assim simples, né? Gestei. Não, é um negócio que mas gostoso. Sim, eu estou dizendo que é maravilhoso, mas exatamente por isso. É tão maravilhoso que é especial, não é uma coisa comum assim, né? Com certeza. Então, vamos lá. E esse caso aí que a gente está trazendo para a gente, do Segismundo, encontra um paralelo muito interessante no capítulo 2 do livro Sexo e Consciência. Que eu acho o livro lindo, eu já falei dele várias vezes, eu gosto, acho que é um livro gostoso de ler, é um livro interessante, com uma linguagem acessível. Mas o capítulo 2, ele é especialmente bonito. É lindo o capítulo 2. Fora que é um dos capítulos mais densos. Ele fala de tanta coisa, que a gente não vai conseguir dar conta de tudo que o capítulo 2, por exemplo, fala. Tem muita coisa legal nesse capítulo 2. Que foi, Gê? É que tem que ficar aqui por causa disso. Tem o lugar da câmera. Tá. Eu fico. Gente, eu esqueço da câmera. Para mim, eu já estou... tem que botar a marcação do lugar e tal. E você fica só no vai e vem, né? Sejam bem-vindos, meu povo, o povo que chegou depois, tá? Então, oi. Oi para vocês também, que eu não falei que seja de casa. Então, olha só, o que a gente vai fazer? Aqui, a história é bem parecida, repara. Tem uma jovem, uma menina muito bonita, que está acompanhando os mentores espirituais. Eles estão exatamente na casa de dois amigos do Divaldo, e eles trabalham na Mansão do Caminho. E aí a mentora espiritual do Divaldo, a nossa Joana, diz: olha, você está tendo que treinar agora uns desdobramentos conscientes. E aí eu vou te levar para você acompanhar um processo de reencarnação. E eles vão para uma antessala, este quarto. Diz que naquela época era comum haver cômodos, né, antes dos quartos, como um espaço mais reservado, aqui, de proteção mesmo até, né, social, desses espaços que são muito íntimos, que são os quartos das pessoas. E ali estavam reunidos diversos espíritos que são responsáveis, os chamados construtores da reencarnação, e eles estão ali esperando o momento adequado, que, como a Gi falou, que está lá no Segismundo, os espíritos reservam o momento do ato sexual para o casal. E quando eles adormecem, esses espíritos entram. E a mesma coisa. Eles, técnicos, chegam com aparelhos, eles colocam na região do ventre dessa mulher e eles identificam entre aqueles muitos espermatozoides aquele cujo padrão é o mais adequado para receber aquele corpo que eles haviam planejado. E aí eles estabelecem um vínculo
entre a glândula pineal desta reencarnante, desta jovem, e aquele espermatozoide. Este vínculo entre ela e o espermatozoide dá ao espermatozoide um vigor energético maior do que aos demais. E isso favorece que esse espermatozoide seja o campeão na corrida rumo ao óvulo. Ou seja, eles escolhem o espermatozoide que melhor favoreça a reencarnação daquele corpo tal como ela precisava. Em especial, porque esta jovem é dotada de uma capacidade mediúnica muito peculiar. E ela precisava de um corpo físico que desse conta disso. E aí, eles promovem a encarnação de forma direcionada. Nem sempre é assim, a gente já vai explicar. Fala. Não está com som lá. Oli, pronto. 1, 2, 3. Okay. Foi. Então, não é só espiritual. Como você disse que eles escolhem o espermatozoide, então é biológico também. Com Quer certeza. dizer, pode ter a maior parte ser espiritual, mas também tem que ter a Isso. biológica. O material. Isso. Certo. Porque se fosse só espiritual, bastava que o reencarnante trouxesse com o seu perispírito as características que lhe são peculiares. Eu faço desse corpo aquilo que eu quero. Só que o corpo tem que ser cromossomicamente favorecedor de que, inclusive, as habilidades mediúnicas que estão no perispírito, há operações magnéticas no perispírito para que a mediunidade possa se desenvolver. Só que este corpo, ele precisa favorecer isso. Porque se é um corpo, por exemplo, que vai fazer doação de fluidos a partir de um tipo lá específico de mediunidade, e eu tenho um corpo com deficiência, por exemplo, vascular, no popular, vai dar ruim. Então tem que ter um corpo que favoreça aquela atividade. Ele é um tanto de questões espirituais aliadas a um contexto favorecedor que é biológico. Certo. Então, no caso de homens, estou botando no caso de homens, Sim. que não podem ter filho, quer dizer, apesar de ter os espermatozoides, todos com problemas. Sim. Isso, além da gente colocar que é problema já de reencarnação e tal, aquela coisa toda, aí também, aí no caso é só espiritual? Não, em geral, bom, vamos devagar, porque a tua pergunta tem 2 caminhos de resposta. Os espermatozoides podem não ter condições adequadas de promover a fecundação. Esta questão é orgânica. A causa de ele estar neste contexto de experiência de vida pode ser espiritual, e em geral é. Porque a dificuldade na maternidade e na paternidade decorrem, em geral, dessa dificuldade espiritual que a gente carrega. Em outras palavras, a impossibilidade de ter a paternidade ou a maternidade como experiência na presente vida pode ser uma condição expiatória ou de prova, em geral expiatória, para pessoas que fizeram mau uso dessa potência em vidas anteriores. Agora, do ponto de vista da atual existência, pode ser que esse espermatozoide fraquinho, para que a gente ficar, né, claro, mas fraquinho, consiga fecundar? Pode, e não é isso que a fertilização in vitro faz? Ela promove a facilitação que a fecundação biológica, natural, não poderia promover. Mas mesmo assim, na in vitro, existe essa escolha do... O missionário trata disso, né? O missionário da luz Isso. trata disso. Porque, e aí a escolha é assim, mas quem escolhe espermatozoide é o geneticista. Mas eles falam, e quantas fecundações se frustram? Não é? E quantos nunca conseguem a concepção? Porque ela só acontecerá quando houver a autorização do alto. Por isso sempre existe a atuação dos mentores, e grande parte dessas fecundações se frustram exatamente por conta de operações magnéticas que os mentores realizam sobre esses óvulos fecundados. Tá? Nelson, e o óvulo também tem essa interferência? Se você vir a descrição que o Givaldo faz sobre o óvulo, ele é muito diferente, o óvulo, em termos, né, digamos, de aspecto espiritual, do espermatozoide. O óvulo é
é um núcleo de luz, como ele descreve. É de intenso brilho. Mas por que isso? Porque aqueles espíritos chegaram para realizar a fecundação naquele dia, porque o óvulo de que aquela mulher dispunha naquele mês era o óvulo mais adequado para receber aquela menina. Que, segundo o livro, capítulo 2 do Sexo e Consciência, é uma pessoa de alta gradação espiritual, é um espírito de alta gradação espiritual, e ela dará continuidade ao trabalho da mãe, realizando coisas importantes dentro da mansão do caminho. E aí Divaldo, curioso, pergunta exatamente isso. Será que essa assistência vai existir em todas as fecundações? Não, não. Essa assistência de perto, a escolha do espermatozoide e tal, não. Mas existe uma lei que é um imperativo da natureza, que é a lei de afinidade, que ela sozinha, sem a interferência direta e positiva de um espírito desencarnado, técnico, em genética, essa lei vai atuar sozinha para que as coisas andem como precisam andar. O que não quer dizer que há coincidências. As reencarnações, a escolha dos corpos, o lugar onde eu encarno, nem que seja por uma lei geral de afinidade, vai me colocar no lugar que favorece as melhores situações. Mas o óvulo é diferente, ele é o receptáculo, ele então não tem, por exemplo, essa ligação. A ligação inicial do espírito se dá, pelo menos nesses casos em que há uma atuação mais direta, sobre o espermatozoide. Ele liga a glândula pineal ao espermatozoide, vitaliza o espermatozoide e ele fecunda o óvulo, cujas características já estão preparadas, escolhidas, mas a atuação do espírito não se dá diretamente sobre o óvulo nesse primeiro momento. Não sei se eu respondi. Escolhido, né? Escolhido. E a energia espiritual desse óvulo é fabulosa, diferente da do espermatozoide, porque ele tem luz própria, vamos fazer assim para facilitar, ele narra como se tivesse luz própria. E aí teve a ligação. O que é necessário para que este corpo perispiritual dê forma para este óvulo que começa, essas células que começam a se multiplicar? É importante que esse espírito passe por uma operação que eles chamam de miniaturização. A miniaturização, o corpo, como mostrou ali, cadê, Gi? Está vendo, olha lá, o corpo espiritual do... Quem foi quem reencarnou? Que eu sou ruim demais de nome. O Segismundo, ele vai reduzindo, até que ele fique como um bebê. Ficou como bebê por uma questão simbólica nesse caso. Porque este bebê, este espírito na forma de bebê, é entregue à avó, né, Da Raquel. a avó dele, né? Porque ela vai ser a avó dele, né? Ela é mãe dela. Não, é a avó, não, é a avó dela. A avó dela. É a avó dela. Aí a bisavó dele. Então, entrega a ela, e ela é a pessoa que acompanha de perto a neta, e quando eles desdobram, numa determinada noite, ela traz essa criança no colo, simbolicamente, para entregar no colo dela, né? Para que ela o receba como filho. E o marido dela está junto dela e compra essa briga. Eles dizem, não, vamos junto, estamos aqui para isso. Gente, é sempre que isso acontece, quer dizer, o reencarnante é apresentado formalmente aos seus pais antes do nascimento? Não necessariamente, mas nesse caso isso era indispensável, porque havia um problema muito grande. Esse triângulo amoroso trouxe para eles, na vida anterior, um homicídio. Então era uma situação em que os mentores precisavam adotar estratégias mais agudas, né, para que a coisa funcionasse e rolasse a contento. E eles têm merecimento espiritual, em especial esse casal, os pais, têm merecimento espiritual para receber essa assistência. Então, a gente observa, tanto por lá quanto no caso aqui descrito, que a vinculação do espírito ao material genético, fala-se nisso, é desde a concepção, mas a gente tem a revelação espiritual de que neste caso é anterior à própria concepção, porque a ligação do espírito com o espermatozoide se deu antes da união com o óvulo. Daí a gente falar que o aborto se dá em qualquer tempo, mas acontecendo a miniaturização, e eles, né, diminuindo a ponto de controlar ou orientar essa multiplicação das células. Fazer uma pergunta, quer dizer que o espírito fica junto do óvulo, ou seja, ele fica dentro da barriga da mãe? Não? Essa foi uma questão que a gente já discutiu lá em cima, não sei se você lembra.
Porque a Iraci via uns negócios, né? E aí ela disse assim, ela está grávida de menina, não sei o quê. A gente, mas como é que você sabe que é menina? Porque assim, está lá dentro, ainda é bolinho de célula, né, e tudo. Não, eu vi uma menina. Mas fora, a gente ficou assim, estranho, né? Mas ela estava fora, a criança, o espírito, né? Estava fora, não sei o quê. Ela disse, mas fica fora, né? Mas não era um bebê, já era uma menina. Era mesmo. uma menina. Como é o caso que o Divaldo narra aqui, né? Que narra isso. Gente, isso está assim, a gente ficou naquela coisa, né? Fulano diz isso, Beltrano diz aquilo. E aí, nos deu segurança o fato de aqui, no livro Sexo e Consciência, capítulo 2, o Divaldo falar que esta autonomia do espírito em relação digamos, a presença magneticamente presa, né, ao útero, ao ventre, vai depender do grau de evolução desse espírito reencarnante. Ou seja, ele controla normalmente, né, magneticamente, a evolução desse corpinho que se forma, mas não precisa estar ali. Se ele tiver condições, mérito, para estar longe, fazendo coisas, trabalhando, inclusive, enquanto isso. A capacidade dele fica reduzida, ele fica mais enfraquecido, ele tem um grau de consciência reduzido em relação à condição natural de erraticidade, mas ele pode ficar fora. Outros que realmente precisam entrar num processo de entorpecimento para, inclusive, não atrapalhar e não gerar um aborto espontâneo, esses ficam inconscientemente vinculados à mãe. Esses abortos espontâneos causados, de repente, até por medo, né, de falhar, enfim, questão da família que ele está reencarnando. Então, acontecem esses abortos espontâneos. Faz a pergunta que a gente replica lá para o povo. Você consegue chegar lá? Fala, querida. Você não ia perguntar? É isso. Então. Aqui. Sim. O espírito tem que estar presente. Tem que repetir no microfone. Repete aí para o povo lá Mas de no casa ato ouvir. da concepção, você acabou de dizer que ele pode estar presente o tempo Ao todo, longo mas no da ato. gestação. Mas no ato No momento da concepção, nessa hipótese de escolha do espermatozoide, sim, porque há uma ligação do espírito com o espermatozoide. Mas, como a gente viu, não necessariamente. Vamos devagar. Desde a concepção já há um espírito vinculado a este óvulo fecundado. Sempre vinculado. Está no livro dos espíritos, né? Quando trata lá do aborto. Sempre terá um espírito vinculado. Não é, num determinado momento, vamos ver quem é que vai pegar esse óvulo aqui, né? Tem alguém aí e tal, acopla. Alguém de bobeira. Tem alguém de bobeira aí, tem um óvulo aqui, junta aí. Não. Sempre vai estar vinculado. Daí a ideia de que o aborto, em qualquer momento, é aborto. Tá bom? É aborto. Mas a presença física ao lado, com o técnico operando e aquele papo todo, a gente já viu que não. Alguns desses espíritos, eles são levados para lugares específicos e eles ficam adormecidos. Um corpo pode se distanciar do espírito muito, 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 muito pelo cordão de prata. A gente já conhece essa história. Quem não conhece, levanta o dedo e diz, não tem ideia do que é esse negócio aí, né? Cordão de prata que comprar na feira? Não. Isso aqui não vende cordão de prata na feira, né? Fala, filha. Você quer falar, David? Olha lá, o cordão de prata, isso. Olha o cordão de prata do David. Olha lá. Na mão dele, viu? Isso. É o cordão de prata que a gente não compra, que eu estou falando. Então, essa ligação pode se dar à distância. Eles ficam em lugares acolhidos, em colônias, e há sim uma vinculação, ainda que ele não esteja perto, porque nem há ali técnicos que façam essa operação magnética direta. Há uma escolha natural, né, que por aproximação, por afinidade, que vai vincular esse óvulo. Cadê o microfone? Roda lá. Está aqui, já chego aí. Em relação à má formação ou fatores externos, igual hoje a gente está vivendo a questão do microcefalia, enfim. Eu falava esses dias que a gente tem uma questão importante para poder refletir sobre o que representa essa geração de microcefálicos que estão chegando, né? A gente sabe que a espiritualidade não provoca a desgraça, em termos lá do Evangelho, a desgraça real não é o que a gente chama de desgraça, né? Mas essas situações catastróficas que a gente vive, de dificuldade, elas não são necessariamente provocadas pelos espíritos, porque os espíritos superiores apenas promovem o bem.
Mas a gente tem livre-arbítrio e a gente sabe que, de alguma forma, essas dificuldades virão e que a espiritualidade que antecipa todas essas questões, ela se vale desses contextos para realizar as coisas que precisam ser realizadas. A gente vem escutando há muito tempo que alguns espíritos terão as últimas oportunidades ou a última oportunidade de regeneração para esse mundo que se prepara. E o fato de o microcefálico ter reduzidíssima capacidade de interação, ainda que com consciência, esta é, sem dúvida, uma encarnação de expiação para espíritos que precisam disso. E eles estão vindo em massa pela microcefalia. Certamente existe, por parte da espiritualidade superior, alguma estratégia de recebimento desses espíritos. E não é só por eles. Os pais que recebem crianças nessa condição são pessoas que têm uma sensibilidade absurdamente diferente para as questões da vida. Alguém que na rua toma contato com alguém com deficiência física, ele por alguns momentos, nem que seja, ele é tomado de uma reflexão e de uma conduta diante da vida diferenciada. Esses irmãos que vêm em condições expiatórias favorecem a melhoria de toda a coletividade que os cerca, conhecidos e desconhecidos que com eles cruzam. Você lidar com a deformidade do corpo lhe coloca numa condição natural de reflexão. E esses espíritos que estão reencarnando nessa condição têm esse papel. Isso também é questão de mérito, não é a mera expiação. O mérito do que eles promovem é também fator positivo que conta a favor deles, né? A gente estava vendo ainda agora, enquanto almoçava, hoje, que se acreditava que a microcefalia atingia os fetos com formação de até aproximadamente 3 meses. E há uma pesquisa feita com 67 gestantes que indicou que até o final da gestação o vírus atua sobre a má formação. É claro, quanto mais cedo, maior o prejuízo. Mas o vírus atua até o momento do nascimento. Gestantes com 7 meses de gestação apresentaram algum tipo de alteração na formação do cérebro desses fetos. Tá? Eles não estão vindo à toa e não é mera coincidência, o que não significa que a Zika tenha sido planejada pela espiritualidade superior. Fala. Não, Tem gente na fila. Fala, filho. Nelson, deixa eu te perguntar, você falou que estava vinculado, né, a vinculação. E os filhos do carnaval? Também, de qualquer circunstância, porque haverá sempre na história desses pais e dessas mães espíritos a eles vinculados que carecem do nascimento. Ele pode até não ter sido planejado, mas o nascimento e as circunstâncias não são aleatórias. O próprio Manuel Filomeno de Miranda trata disso, quando no famoso livro que trata do carnaval e tal, ele fala inclusive de uma jovem que engravida. Uma gravidez que não estava planejada para aquele momento da vida dela. Mas quem é que se liga a ela? Um daqueles espíritos que a obsidiavam, inclusive foi ele quem a levou para aquele contexto de promiscuidade onde ela engravidou. E ele vem como filho dela. Então, ainda que não seja planejado, tem um poema lindo do Chico que a gente pode ler um dia, que fala da família, que está todo mundo no lugar certo, na hora certa, nas melhores condições. É disso que a gente está falando. O espírito que promoveu a ida dela para a condição de promiscuidade foi quem ela recebeu na condição de filho. Também não são coincidências. Então, né? nada é por acaso. Isso. Com relação aos filhos adotivos, né, como é que é a relação de a família biológica e a família espiritual? Não sei. Vamos lá. Os filhos adotivos também, muitas vezes, têm uma vinculação espiritual. Engraçado, se você ouvir os pais, né, que estão à busca de adoção, eles narram, isso é muito frequente, um sentimento diferente quando eles encontram um filho. É um negócio diferente, né? Você vê muitas crianças e tal, fica sensibilizado, mas quando você vê o teu miúdo, aquele que vai vir para você, a relação é diferente. E você estabelece de imediato um vínculo tão indiscutível, tão forte, que você tem convicção de que você achou a sua criança. E às vezes até eles são parecidos. Né? E isso quer dizer, eles são tão parecidos, né, que parece que veio dele. Parece em tudo, às vezes em comportamento e tal. E é engraçado a gente reconhecer
que esses que vêm para uma família, né, por outros caminhos, isso também é uma condição de expiação, também. E a gente diz assim, porque esse pai e essa mãe devem ter feito muita coisa errada para ter que agora adotar e tal. Chico fala, num livro lindo, só não me lembro o nome, mas eu posso trazer, e é sobre adoção mesmo, não é Chico não, é Emmanuel, né, porque é a psicografia do Chico, mas é Emmanuel quem diz, que essa vinculação, às vezes, pode ser uma necessidade da criança, do reencarnante, né, do filho mesmo, do mais jovem, que a gente pensa sempre que é punição do pai e da mãe não poder ter o filho biológico, às vezes é da própria criança. E o pai e a mãe aceitam essa prova de terem que adotar para auxiliar o filho. E aí ele vai falar uma coisa, nunca escondam dos seus filhos adotivos que eles são adotados. Porque se eles vieram adotados é porque eles vieram numa condição de prova. Se você esconde, você está tirando dele a oportunidade que ele veio buscar. De saber que ele precisa valorizar esse pai e esta mãe, porque eles foram espíritos que o receberam pelo amor. Então, se ele perde isso, ele vai reverter isso em raiva. Por que vocês não me contaram e tal? Então, desestrambelha todo o planejamento. Tem que contar com a adequação da linguagem para a idade que eles são adotados, mas não pode deixar de contar, porque essa é uma condição inerente à encarnação que ele está vivendo. Contemos, mas é muito forte esta ligação. Não podemos dizer necessariamente que é uma ligação de vidas anteriores, eu diria que muito provavelmente. Mas há casos em que aquela vinculação se dá por algum tipo de necessidade, tanto quanto aquelas encarnações não planejadas, com muito cuidado. É alguém cujas características estaria muito bem numa família com pais com tais características. Então aqui, juntou a tampa com a panela, né? A corda com a caçamba. É isso, as coisas se juntam. O que vale nessas histórias todas é, nada acontece de forma aleatória. Essa é a tônica da discussão. Tem sempre alguém cuidando da gente. Está chegando aí, está chegando. Ele falou? Filhos do coração mesmo, né? Olha só, um espírito, uma criança, né, já está formada, bem acompanhada, pronta para nascer. E na hora de nascer, morre. Sim. Como é que... essa questão a gente sabe que o aborto pode ser espontâneo, né, sem a influência dos dois, por uma questão de má formação, isso é também questão de prova para a mãe e também até para o feto, mas às vezes eles podem ser aparentemente naturais, provocados pela rejeição tanto da mãe quanto do feto. O próprio André Luiz também narra isso em outro contexto, que o feto resistindo à aceitação da mãe e vice-versa, acaba que a gente tem ali um aborto provocado por essa rejeição. Há outros casos em que realmente não é rejeição, é a necessidade de passar por aquela experiência. Tem de tudo, né? Tem de tudo. A gente não pode dizer que é só isso ou só aquilo. Faz pra gente, eu repito aqui, não tem problema. Cadê a... Isso, foi a recomendação do Divaldo para a gente dizer a verdade sempre. E isso aconteceu na minha casa. Minha irmã adotou um menino com 1 aninho e ela nunca falou para ele, só aos 18 anos que ele ficou sabendo. E hoje ele está totalmente afastado da família, porque ele não a perdoou. É verdade. Eu concordo. E o Divaldo diz, ainda que ele lide com dificuldade, esta é uma prova que ele precisa experimentar. Não tem jeito. E esse livro, neste capítulo, é só fazer aqui um desdobramento disso. Alguém me perguntou isso na aula passada, depois que a gente terminou, e é uma coisa que o Divaldo, a pessoa, gente, achei isso tão estranho, é verdade isso mesmo? Né? E o Divaldo diz aqui, que ele também, quando Joana contou, ele dizia, gente, mas isso está parecendo tão estranho para mim, né? Que a gente não tem só espíritos evoluídos, técnicos, em genética, para promover reencarnação. A gente também tem espíritos inferiores do ponto de vista moral, sempre inferior do ponto de vista moral, tá? Quando existe superior e inferior pela própria condição, porque todos evoluiremos. Espíritos inferiores moralmente, de condição, né, desprivilegiada, desprestigiosa, sei lá, que adjetivo é esse? Um negócio estranho aí. Mas que tem alta capacidade intelectual e que eles são responsáveis pelo planejamento reencarnatório de pessoas que encarnam em contextos específicos
para atrapalhar a marcha evolutiva da humanidade. Assim, gente, mas existe, como é que se permite um negócio desse? Isso é estranho e tal. Ele diz que teve grande resistência à aceitação disso. É verdade. O que acontece, olha que curioso, é que a gente acha que está deixando eles fazerem o que querem, não é? Só que a utilidade desses processos é muito grande para o bem. E Edivaldo dá um exemplo aqui de um senhor, ele já o conhece na fase adulta, que era muito questionador do espiritismo. E aí, eu já estraguei todo o nosso planejamento, você me desculpa, tá? Eu tô vendo a hora. Pois é, quando eu olhei a hora que eu falei, estraguei o planejamento. Aí ele diz que eu perdi, ele encontrou o senhor e tal. Aí ele vai conversar com ele, ele diz assim, me impressionava a capacidade que ele tinha de pegar questões espirituais, questões da doutrina espírita, e desvirtuar aquilo ali, com um discurso de pseudo-sabedoria que dava a ele muita credibilidade. Certa vez eu fui conversar com ele e eu perguntei, o senhor é espírita? Sou. O senhor já leu o Evangelho segundo o Espiritismo? Isso é uma bobagem. Kardec só escreveu esse livro para agradar a igreja. Aí perguntou o livro dos Espíritos, esse é bom. Esse daí, então, ele pega a parte, sustenta, ele dá um verniz e já acredita, ele bagunça a coisa toda. E quando Divaldo foi perguntar o porquê de tamanha confusão mental de alguém que nasceu e viveu ao longo de toda a vida no Espiritismo, Joana diz que ele reencarnou, digamos, chancelado por técnicos espirituais que do astral inferior promoveram a encarnação dele no seio da doutrina para atrapalhar a marcha do Espiritismo. Então, a gente diz assim, mas caramba, como é que Deus deixa um negócio desse acontecer? Kardec falou o tempo inteiro que a gente tem que aprender a valorizar as oportunidades e crescer, usando a inteligência, o discernimento, o raciocínio. Se a gente não sofrer a prova dessas situações, como é que nós vamos amadurecer psicologicamente e consolidar dentro de nós os verdadeiros valores da doutrina? Não tem jeito. Então, o que ele faz? Ele revela ali, com este caso, que sim, há reencarnações planejadas pelo astral inferior, mas permitidas por Deus, porque a utilidade daquilo ali será sempre evidente para o plano maior, que não é da espiritualidade inferior, será sempre de Deus. Tá? A gente pede desculpas por não ter conseguido atender a todo mundo, mas a gente precisava de 2 horas. A gente pode pleitear no próximo ano um curso de 2 horas. Tá? Agora, fica a seguinte mensagem. Vocês precisam ler, essa também, vocês precisam ler o capítulo 2 do Sexo e Consciência e o capítulo... Pega para mim, Gil. Não, mas para a aula de hoje, esse Dom Açúcar era para a aula passada. E o capítulo, a gente fala até disso também, deixa eu te dizer aqui. Capítulo 4, Chegou Mecanismos Conflitivos do Amor Imbatível Amor. Aquele do 1 a 5 tal, era para o encontro passado. Hoje a gente já inicia o ciclo. Capítulo 4, capítulo... tá lá no papel que vocês receberam. A gente mandou por e-mail, né? 2 desse. São 2 capítulos do Amor Imbatível Amor. Não, é um subcapítulo, na verdade. É um item do capítulo. Isso. É o capítulo do Sexo e Consciência. E tem um vídeo lá, né? Os desafetos. Né? É isso. O e-mail é Nelson... para quem não recebeu, isso. Anota o e-mail dele. Ó. Não, mas eu respondi tudo. Então tem obsessor no teu e-mail, filho. Eu vou anotar então no papelzinho seu especial. Peraí. Eu vou anotar para eu te enviar. Porque todo mundo que me respondeu, que me enviou, eu respondi. A gente anota com cuidado agora. Eu olho aqui e te digo também, tá? Para a gente poder encerrar no horário direitinho. É Nelson.Tavares, @, Nelson.Tavares,
sejabarra.org. Não, mas é que ainda falta um pedacinho no final. Que ainda tem um pedacinho aqui com a prece. ainda tem um negocinho, uma surpresa. Nelson.tavares@sejabarra.org. E o teu, Gi? É gisela.soares@sejabarra.org. Isso, Gisela.soares e Nelson.tavares. Final sempre @sejabarra.org. Gente, os 2 capítulos são lindos, tem um monte de curiosidades, de coisas que a gente não vê por aí, e eu acho que vale a pena ler. Dá uma olhada. gisela.soares@sejabarra.org. Olha, hoje estávamos conversando de a gente tentar promover, digamos, uma extensão das nossas reflexões, já que não dá para ver tudo mesmo, a gente fazer uma extensão das nossas reflexões para além da semana. É como se a gente fizesse um pensamento da semana, que a gente vai ler no final e a gente vai enviar para vocês por e-mail, todas as semanas, com alguma coisa de Joana para a gente pensar, refletir. Não é um texto, é só uma telinha assim, tá? Uma frasezinha, tá? Vamos fazer isso, meditação da semana. Quem pode vir aqui e ler para a gente encerrar com a leitura só ler a tela ali, ó, aquilo que está ali. Vem cá. E como nós somos ardilosos, já que você levantou, eu te conto agora que você emenda a pressa, tá, filha? Ali que eu vinha pegar para fazer. Bota mais pertinho assim. Momento meditação. É da divina lei que somente através do amor o espírito encontra a plenitude e a família é o local onde se aprimora esse sentimento que se desdobra em diversas expressões de ternura, de abnegação, de afetividade. Com o treinamento doméstico, o espírito adquire a capacidade de amar com mais amplitude, alcançando a sociedade que se transforma em família universal. Constelação familiar. Senhor, estamos aqui agora neste momento, agradecendo essa oportunidade de estarmos aqui, aprendendo, dividindo, e também, Senhor, pensando no entorno, em tudo aquilo que a gente já viveu, vive e há de viver. Obrigada, Senhor, por esta tarde. Obrigada por todos esses ensinamentos. Muito obrigada, graças a Deus. Graças a Deus. Gente, boa tarde. Excelente semana para vocês, tá bom? E semana que vem não tem aula, então a gente tem que meditar bastante. É quinta-feira santa. É a prova. Jura, cara? Eu também achei que é na outra, mas a Gi falou, de hoje a 15. Eu também acho que a Semana Santa é só na outra, né? De hoje a 15. É isso mesmo, Gi, é só na outra. 24. Meninos, um abraço para vocês, 24, tá? Fiquem 25, com Deus. 26, 27. Semana que vem tem isso mesmo. Eu queria dar uma sugestão.